Olá, tudo bom? Sou a professora Fabrícia Silva Machado, trabalho com vocês no curso de Licenciatura Plena em Matemática, na disciplina de Avaliação Educacional, e hoje nós vamos trabalhar especificamente a unidade 3 dessa disciplina, que é a avaliação como competência. Os tópicos desta aula serão avaliação como competência, conceito de competência, competência e currículo, competências necessárias para ensinar e competências necessárias para avaliar, certo? O que é competência? Essa palavra ela é difundida, falada, e muitas vezes nós deixamos passar despercebido o de que, de fato, essa competência dentro do contexto educacional. Para nos explicar, para fundamentar a nossa fala, nós vamos beber na fonte de Pierre Penaud, em que ele vai nos explicar da importância dessa competência no contexto educacional e vamos pensar, o que é essa competência? Cada um vai se perguntar o que é essa competência, por que nós temos que desenvolvê-las no contexto educacional, certo? Vamos pensar. Competência. Segundo Penaud, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, para solucionar com pertinência e eficaz uma série de situações. O que a gente pode observar? Que o termo, o conceito de competência, ele tem uma implicabilidade bem direta no ato de ensinar, no ato de fazer acontecer, no ato de refletir, porque ao mobilizar esses recursos cognitivos, para que nós podemos desempenhar da melhor forma, pertinente e também eficaz uma série de situações, ações, planejamentos, avaliações, entre outras coisas, é exigido na docência a competência. Exemplos de competência. Nós vamos exemplificar aqui as competências com alguns exemplos bem do nosso dia a dia. O que é saber orientar-se em uma cidade desconhecida? Mobiliza as capacidades de ler um mapa, localizar, pedir informações ou conselhos. E os seguintes saberes, sem noção de escala, elementos da topografia ou referências geográficas. Ou seja, para eu me situar aonde eu estou, em qualquer lugar, ou na minha cidade, ou em outro país, ou em qualquer lugar, eu preciso ter essas competências necessárias para eu não me perder. Outro exemplo, saber curar uma criança doente mobiliza as capacidades de observar sinais fisiológicos, medir a temperatura, administrar o medicamento e os seguintes saberes, identificar patologias e sintomas, primeiros socorros, terapias, os riscos, remédios, serviços médicos e farmacêuticos. Ou seja, não se pode curar alguma doença se não fizer uma investigação, se não levantarmos competências necessárias para diagnosticar, entre outras coisas, até chegarmos no resultado de cura do paciente. Saber votar de acordo com os seus interesses mobiliza as capacidades de saber se informar. E a gente vai pensar que esse ano é ano de eleição, certo? Então, nós temos que preencher a cédula e outros seguintes saberes: instituições políticas, processo de eleição, candidatos, partidos, programas políticos, políticas democráticas, ou seja, dentro do contexto em que nós vivenciamos, as competências sempre são exigidas para desempenharmos da melhor forma. Construção de competências. A gente vai observar que para as competências se desenvolverem, precisa de formação de esquemas mentais, dentro de conhecimentos adquiridos nesse tempo ou circunstância. Porque, segundo Ferreira, vamos citar Ferreira para nos ajudar a compreender, a construção de competência é inseparável da formação desses esquemas mentais que mobilizam os conhecimentos adquiridos num determinado tempo ou circunstância, certo? Quando nós direcionamos para as exigências na construção da competência, nós podemos mencionar a mobilização dos recursos cognitivos, ou seja, que requer a exigência de uma experiência vivenciada, e essa exigência vivenciada, ela não pode ser somente a interiorização do conhecimento, porque exige a reflexão, e não qualquer reflexão, mas sim uma reflexão crítica, como já dizia Liberale em 2010.
Porque a mobilização dos recursos cognitivos, como diz também Ferreira, ele necessita desse envolvimento, desse comprometimento, desse processo para que elas sejam construídas da melhor forma possível e haja de que a gente possa agir de forma significativa. Uma coisa que a gente tem que chamar atenção é a diferença entre habilidade e competência. Competências são traduzidas em domínios práticos de situações cotidianas que necessariamente passam compreensão da ação empreendida e do uso que essa ação se destina, certo? Já as habilidades são representadas pelas ações em si, ou seja, pelas ações determinadas pelas competências de forma concreta, como escovar o cabelo, pintar, escrever, montar e desmontar, tocar instrumentos musicais, ou seja, são coisas diferentes, que muitas vezes esses conceitos são confundidos, mas a gente tem que ter bem claro a diferença de cada um, certo? O currículo e as competências. Por que é tão importante ter essa compreensão? Nós sabemos que o currículo ele perpassa o coração da escola. É lá em que nós vamos trabalhar, identificar. É um campo mais interessante para transformar o processo pedagógico, não apenas em um rol de conteúdos, de disciplina, mas em um todo, preocupado para além desses saberes. Muitas vezes isolados do mundo em que cada aluno e professor vive. O currículo deve expressar e oportunizar a relação entre a construção do conhecimento e a sua reflexão com a realidade. Diante disso, as competências desenvolvidas envolvem implicações com o currículo, elas têm que estar elencadas, unidas, alinhadas. E a gente vê pela BNCC, que vem trazendo trabalho por meio das competências, certo? Então, nesse contexto, a gente vai observar que o currículo deve expressar e oportunizar a relação entre a construção do conhecimento e a sua reflexão com a realidade, porque exige um trabalho com competências, agentes envolvidos no processo educativo, ou seja, as pessoas que lá estão precisam ser inseridas criticamente, coletivamente, para que haja uma gestão, participação democrática de todos os envolvidos no processo educacional. Trabalho pedagógico integrado, e o processo contínuo de avaliação, porque precisamos estar observando o que está dando certo, o que não está, o que precisamos melhorar. Então, esse processo contínuo de avaliação está engajado dentro do trabalho pedagógico, está engajado com todos os envolvidos da escola, com os pais, comunidade em geral, professor, aluno, gestor. Isso é trabalhar com competências, e o currículo exige isso, para que ele atenda às necessidades reais daquela escola. Philippe Henault, ao trabalhar esse termo competência, eu não posso deixar de falar sobre as competências necessárias para ensinar, em que ele elenca, e que também nós podemos relacionar com as competências necessárias para avaliar. A primeira delas é organizar e dirigir situações de aprendizagem, certo? Nós sabemos que o processo de ensino-aprendizagem não é feito de qualquer maneira, existe uma sistematização, uma objetivação, administrar a progressão da aprendizagem. Nós precisamos a todo momento estar sabendo em que momento da aprendizagem esse aluno está. Por isso a necessidade de estarmos sempre avaliando de forma contínua. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, certo? Envolver os alunos em sua aprendizagem e seu trabalho, ou seja, o aluno se sente satisfeito quando eles estão colocando a mão na massa e sabe por que estão fazendo isso, inclinando para o início, meio e fim do que é o ato de ensinar e aprender. Trabalhar em equipe, nós precisamos trabalhar com a escola, com o pai, com o aluno, porque se trata de uma comunidade escolar envolvida em um prol comum, que é o processo de ensino-aprendizagem significativo. Participação da administração da escola, vamos falar de gestão democrática, vamos falar que todos devem ser ouvidos e não silenciados, discutir as reais necessidades, o que deve ser feito ou não. Informar e envolver os pais, isso é fundante para um bom planejamento, para as boas condições do trabalho pedagógico da escola. Utilizar as novas tecnologias. Olha que esse livro aqui é de 1999 e hoje que nós estamos em tempos de pandemia, ou seja, sempre atual, né? Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, certo? E administrar sua própria formação contínua.
E essa necessidade de sempre estarmos estudando, indo atrás de conhecimento para nos desenvolvermos profissionalmente. Outro contexto em que nós vamos situar é quando nós vamos para a avaliação escolar sob a ótica da competência, porque é um grande questionamento de Perenot, e quando ele coloca isso, que avaliar sob a ótica da competência. O que isso exige? O que nós aprendemos o que é uma competência e a diferenciamos de uma habilidade. Mas o que é avaliar a avaliação escolar sob a ótica dessa competência tão aclamada por Philippe Renaud? Primeiramente, pensar a educação a partir de bases democráticas e não mais a partir de bases autoritárias. Então, a gente já pensa de uma forma em que proporciona uma gestão democrática e participativa, entre outras coisas, né? Porque nós sabemos que quando essa escola tem esse aberto para o diálogo, para a reflexão crítica, temos mais possibilidade de atendermos às reais necessidades daquele contexto. A avaliação como regulador da autonomia dos autores escolares. A avaliação ela não é vista, gente, como fim, como buscar classificação, mas para regular, para que podemos melhorar, ou seja, de uma forma significativa, ao ponto de ter um salto qualitativo e não ver o erro, entre outras coisas, como o fim de tudo. Não, mas um ponto de direcionamento para redirecionarmos nossas avaliações, nossas práticas, entre outras coisas. Último, identificar as dificuldades existentes no momento de se colocar em prática os processos pedagógicos dos alunos, referindo-se às dificuldades de aprendizagem e os processos pedagógicos mais amplos, referindo às dificuldades da digestão. Então, nós sabemos que o contexto escolar é permeado por situações que envolvem muito comprometimento, muita reflexão crítica, então precisa dessa identificação para que nós podemos redirecionar, porque essas dificuldades existem e elas não são eliminadas do dia para a noite, porque até tudo que se faz com educação, existe um processo, existe uma complexidade, existe uma concepção, uma fundamentação para que nós possamos pensar, refletir, trabalhar para atingir práticas bem-sucedidas e inovadoras. O que é avaliar para as competências para Philippe Penaud? Esse aqui é o Philippe Penaud, um estudioso dessa área, em que a gente pode situar o seguinte. Penaud fala que avaliar para as competências significa possibilitar a construção de espaços e tempos pedagógicos que favoreçam o desenvolvimento de domínios práticos de ação e reflexão, tanto aos alunos quanto aos professores e demais autores escolares. Olha o que ele coloca, não podemos esquecer de ninguém, porque todos nós fazemos parte da escola, a merendeira, o professor, o gestor, a secretária, a coordenadora pedagógica, o pai do aluno. E isso requer competências produzidas coletivamente, de forma participativa, dentro de tempos e espaços específicos de cada realidade, e que envolve uma ação e reflexão. Então, a gente finaliza a nossa aula ao dizer que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, avaliar com competência é essa inclusão, é recorrer ao conhecimento prévio do aluno, é recorrer a escutar os silenciados, que muitas vezes estão no dia a dia da escola e sabem muitas coisas que a escola precisa. Então, dar voz a essas pessoas, a esses sujeitos, para que também possam desenvolver competência, assim como o professor e o aluno, para que o resultado de avaliar com competência seja a nossa principal finalidade da educação, que é formar profissionais preparados para o mercado de trabalho, mas também uma formação humanística que nos dá a condição de nos transformar o contexto que nós estamos. Então, obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e fica a dica aí para responder a nossa atividade e até a próxima aula.